Pai, Senhor, todos os irmãos, Pastor Júlio. Bom, não quero, deixar o vídeo muito longo. Eu vim bater um papo com vocês aí. Estou aqui recebendo, né, as pessoas aqui na sede de reabilitação. Bom, eu venho através dessa live trazer uma palavra para vocês acerca do reino de Deus. Acho que era necessário fazer um pedacinho aqui das explicações do céu e da terra. Todo homem constituído, chamado por Deus, ele passa por desafios, passa por lutas, problemas, angústias, dores. São vários e vários profetas que já passaram e padeceram pelo evangelho no mundo. E como vocês vêem no título do vídeo, significa o céu esquecido. E por que eu vou falar sobre esse tema, o céu esquecido? Meus irmãos, o que faz uma pessoa me acompanhar há 4 anos no YouTube? O que faz as pessoas saírem de longe para estar aqui na sede? Não é por causa de mim. Eu acho que quando Jesus estava naquela montanha, o povo ficava com ele de dia até a noite por causa da verdade. E o que está acontecendo hoje, o tema de todo o princípio, de toda situação, é você acompanhar a verdade. Quando o homem acompanha a verdade, ele se sente bem do lado dela, se sente fortalecido, se sente com força para vencer, se sente com força para lutar. Porém, sabemos nós que essa grande batalha, ela é muito presente. A ausência, a ausência de estar longe de Deus, a ausência de Deus, ela acarreta problemas graves no mundo espiritual. E no começo você não sente isso. Você não sente. Você apenas deixou de orar um dia, mas que aquele dia que você perdeu de oração vai acarretar um problema muito grave para a sua vida. Porque não é o efeito na hora, né? Não é um efeito que você recebe imediatamente. É um efeito que demora um tempo para que ele venha responder para você que realmente você está fracassado e longe de Deus. Nós estamos numa época onde não chamamos homens afastados de Deus, mas sim simpatizantes da fé. A diferença de ser um homem afastado de Deus e um simpatizante da fé é simples. Um homem afastado de Deus é aquele que já conheceu a Deus e se afastou dele. O outro é aquele que é simpático, que gostou da religião evangélica e simpatizou com os homens de Deus, com os profetas. E isso é o que acontece muito nos dias de hoje. O que acontece? Nós estamos numa luta desesperada. Eu sei que muitos de vocês têm parentes enfermos, tem pessoas que queriam oração agora, pessoas que estão preocupadas, querendo oração, querendo uma resposta, mas essa a causa de todo o problema. Quando nossa mãe, nossos familiares estão doentes, nós pedimos oração para que Deus cure eles. E não queremos encarar o efeito da morte. É isso que está machucando os nossos próprios sentimentos, porque a gente não acordou para a realidade. Que um dia sua mãe vai morrer, que um dia o seu irmão vai morrer. Claramente a Bíblia diz que orai um pelos outros, não é? Orai um pelos outros. Então eu queria dizer para vocês que a situação, né, de orar um pelos outros, ela é um fato que é bíblico. Mas o que nós entendemos, o que nós vemos, né, nós vemos que as pessoas não estão mais querendo aceitar a verdade da vida, né? A verdade da vida, a verdade do evangelho, a verdade do poder de Deus, a verdade das coisas que hão de acontecer, tanto a morte como a vida, como os problemas existenciais. E é isso que a igreja precisa acordar. Nós precisamos entender que nosso afastamento da verdade se coloca um céu esquecido. E é o que está acontecendo. Os problemas, as preocupações, Jesus disse que aquela semente plantaria em lugares que tinham muitos espinhos, então não cresceria tanto. E por que não cresceria tanto? Não cresceria tanto porque eles
preocuparam com seus modos de viver, modo de pensar e modo de agir na terra. E isso fez com que eles se afastassem de Deus e não germinassem a grande semente. Então, esse céu esquecido, ele nos visita todos os dias. O céu que agora falamos dele, daqui a pouco, em 2 minutos, acabando a live, não falamos mais. Então, eu creio que é necessário os irmãos entenderem que o evangelho não é brincadeira. Quantos que estavam comigo desde o começo, pessoas que eu nunca mais vi, nem comentário, pessoas que estavam no glória a Deus e não estão mais. Muitos se desviaram da fé em questão de 1 ano para cá. Muitos de vocês que estavam na live, quantas pessoas a gente sente saudade, que comentavam nas lives, que estavam conosco, por que não estão mais? Muitos deles desviaram a sua vida para a verdade. Então, eu não posso fazer nada por eles. A minha parte eu estou fazendo. Deixando vocês o que deve ser feito, o que deve ser falado e como deve ser vivido. Então, eu preciso que vocês entendam que esse céu esquecido, ele bate na porta dos nossos corações. Esse céu esquecido não pode penetrar dentro dos nossos corações. Esse céu não pode ser esquecido. Ele tem que ser verdadeiro e esperançoso. Acho que deve ter alguns que estão aqui nessa live, estão vendo que realmente não é fácil. Heresias, presunções, falsas profecias, falsos mestres, falsos líderes, tudo isso para defender a tese de Satanás. Implantou falsos pastores, falsos obreiros e ainda colocou fariseus na porta do templo e também na porta estreita, em frente à porta estreita. Não entra no céu e não deixa ninguém entrar. Então eu acho que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação difícil. Você olha que situação, olha isso. Vocês estão vendo? Estão vendo essa situação aqui? Dá uma olhada nisso. Tá vendo? Isso aqui é roupa de um jovem que a gente tá batendo com o tráfico para ele não morrer. Estamos fazendo de tudo para ele, buscamos, fomos atrás, né? Isso aqui é quando a gente vai para a rua, resgatar as almas, colocar elas num lugar onde ela pode comer, pode beber, mas para que isso? Qual é o efeito disso? Dois tipos de efeito. Primeiro, para salvá-lo ela, e o segundo, para nós garantirmos o céu. Pois Jesus disse que aquele que fizer justiça e juízo, certamente viverá e não morrerá. Então, esse jovem, a gente luta tanto com a vida dele, né? E foi já jurado de morte, né? Já iam matar ele lá, iam assassinar ele, a gente interviu. Então, o trabalho que a gente faz de justiça nos garante o céu e nos faz lembrar do céu. É um dos fatores que devemos entender. Com o Senhor, para a gente entregar no último dia. Você acha que isso é alguma coisa? Tem pessoas que fazem muito mais do que isso. Mas o DT não é fazer muito, mas sim fazer para não deixar a linha do céu escapar. Porque a Bíblia diz, prossigamos em conhecer o Senhor. E isso fazei como cordas humanas até lá nos céus. Então eu sei que muitos de vocês, senhoras de idade, que já passou de 60, a tendência da senhora é morrer primeiro que eu. Mas às vezes fazendo justiça você morre primeiro. A questão não é essa, de morrer primeiro ou morrer segundo. A questão é de perder a sua alma. Perder a sua salvação por causa de coisas terrenas que vão passar. Então eu preciso que vocês entendam que Deus sonda vocês. Que o coração de vocês é entrada e a saída dela. E que deve cada dia mais fazer obras do céu para não esquecê-lo. O céu esquecido bate todo dia na porta de nosso coração. O céu esquecido bate todo dia na porta do nosso coração. E ele não deve ser esquecido. É necessário que voltamos ao primeiro amor. As primeiras obras, os primeiros talentos, os primeiros jeitos de trabalhar, os primeiros jeitos de olhar o mundo. Porque os primeiros jeitos de olhar o mundo, na primeira instância de amor, era um mundo tenebroso, que nós sempre imputava nele a condenação. E quando vai o céu sendo esquecido,
incrementa e nasce um homem que mesmo você não conhece mais, que aquilo que você julgava que era errado, agora você anda com aquilo. Você anda de mão dadas com o erro e não se sente ameaçado por aquilo e nem tampouco dói em sua alma, porque o céu se esquecido. Então, quando o céu se esquecido, o céu esquecido entra dentro de você, volte-se uma terra lembrada, uma terra amante, uma terra de amor, que deve ser odiada, e uma vida que deve ser odiada, agora vira a vida com o amor que você ama. Tanto ama que ao ponto de fazer aquilo que ela gosta. Curtir, fazer o que seus propósitos, seu coração. Então eu quero dizer para vocês, esse céu esquecido, ele bate na porta dos nossos corações. Compartilhe essa mensagem, que mensagem maravilhosa que Deus está me usando agora. Dá o seu like no vídeo e mostre para essas pessoas. Entrega essa mensagem para eles, para que eles nunca deixem de andar para frente. Sabemos, irmãos, que muitos, quando vê você se destacando na empresa ou no meio evangélico, quando vê um pastor fazendo coisas bonitas, coisas que o povo ama, que o povo está aplaudindo de pé, você está indo para o céu. Porque você faz para Deus e o homem vê as suas boas obras e glorifica a Deus. Foi Jesus que disse isso. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que reflita neles a luz e glorifica a Deus que está no céu. Então, o que vai acontecer? Alguém vai vir te puxar. Alguém vai vir te puxar, porque eles não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Então, a pessoa que te persegue é porque ela não consegue ir para o céu. Ela sabe que ela já perdeu, que ela já não aguenta, ela não consegue mudar. Ela não consegue ter um coração de amor, ela não consegue ter um coração de misericórdia, ela não consegue negar sua própria vida e você está negando. Então, quando você nega, você se lembra do céu e bate de frente com os que esqueceram o céu. Realmente, esse céu não pode ser esquecido. Paulo ele começa a mencionar e dizer: olha, um dia, nós que estamos vivos, não procederemos que dormem. Não procederemos os que dormem. Porque os que dormem, dormem à noite. E nós somos de dia. Quando Paulo diz isso, ele fala: consolai uns aos outros com essas palavras. Porque existe no céu, mesmo se esse corpo terreno se desfizer, um céu, uma casa, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Então, se essa, ou seja, nós podemos acreditar que depois da morte há uma esperança para a gente. Mas o céu esquecido nos bate, nos maltrata. O céu esquecido nos impõe a faca para matar nossos sonhos. Então devemos se comportar como tals. E você que, a senhora que já passou de 60, 70 anos, que está em casa, diferente dos jovens que têm força, saiba, quando chega o cansaço e a velhice, só se espera a morte. Deixa acontecer, deixa vir as doenças, mas nunca sai da presença de Deus. Porque é lícito que um senhor nos dias de hoje pega um Alzheimer. É lícito nos dias de hoje a sua coluna começar a doer. E não adianta pedir oração, porque ela é velha. Ela vai corroer, os seus ossos vão se desgastar. E é isso que nós devemos pensar. É isso que devemos entender. Que o tempo passe, temos que encarar essa realidade. A realidade que muitos não querem encarar mais. A realidade da morte. A realidade que um dia nós vamos partir. Então eu sei que muitas mães choraram porque filhos foram assassinados no dia das mães. Eu recebi muitos e-mails que mães perderam filhos assassinados no dia das mães. E todo dia das mães parece que o demônio sabe atacar a mãe. Tira seu próprio filho. Mas temos que entender que o teu filho não foi um bom menino. E é isso que a gente endurece os nossos corações. Que o que semear, ele ceifará. Ele não foi um bom menino. Ele infelizmente errou. E quem erra numa prova não entra numa faculdade. E quando a gente erra no Enem, a gente sai para lá triste porque não tem como voltar atrás. Assim é a vida.
A vida não tem retorno. Na prova do Enem, você pode o ano que vem tentar, mas a vida não tem retorno. Porque é a justiça de Deus, a justiça da vida. E ela não retrocede. Errou uma vez, falhou, não cultivou boas obras, condenação. Então, vocês precisam começar a entender essas coisas. E guardar isso em seus corações. Começar a encarar a realidade da morte. Começar a encarar que tudo vai se vai. Como uma folha cai, também desvanece. É isso que vocês precisam saber, meus irmãos. É isso que vocês precisam guardar no coração de vocês. É essa. É da onde tira a força. No século de hoje, muito difícil. Realmente nós estamos vivendo os últimos dias. É muita informação. É muitas pessoas expulsando o demônio, curando enfermos, milagres, prodígios. Mas quem acreditar? É um perigo nós perdemos a nossa salvação. Olhe para a palavra de Deus e segue ela, não segue o pastor Júlio. Não segue o pastor nenhum, segue a palavra. Porque a palavra de Deus vai orientar vocês. Para que o homem um dia estiver fora da palavra, saia. Pois aquele que levar para o lago de fogo, vestido de gravata, quem desvia. Então, devemos entender que esse sofrimento é... Então, meus irmãos, fiquem firmes. Aleluia. Então, igreja, que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito do Senhor esteja sobre todos vocês. Amém? E que Deus vos abençoe.